Olá, estudantes. Sou Andresa Magalhães, professora de História. A aula que nós vamos falar hoje, debater um pouquinho, é sobre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que são dois fatores que vieram de problemas políticos e econômicos, na colonização. Ao longo do século XVIII, observamos o desenvolvimento de diversas situações de conflito envolvendo os colonos brasileiros e a administração metropolitana. Nesta época, a ampliação dos impostos, o rigor da fiscalização decorrente da exploração aurífera e a decadência do açúcar foram alguns dos motivos da ocorrência dessas revoltas. Para alguns, isso indica o desenvolvimento que contribuiu para o processo de independência do Brasil. Mesmo parecendo plausível, devemos assinalar que o reconhecimento de um processo se torna um tanto quanto complicado ao analisar a natureza e as diferenças que marcaram cada uma dessas rebeliões na colônia. Entre outros casos, podemos notar que a contraposição entre a Inconfidência Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798, oferece dados que vão contra a ideia de um processo em desenvolvimento. Assim, como a grande parte das nossas revoltas coloniais, as revoltas mineira e baiana, foram alimentadas por membros da elite insatisfeitos com a ação metropolitana em cada uma dessas regiões. Você já ouviu falar de Inconfidência Mineira? Vamos entender um pouquinho este processo. O que foi a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira? Foi um movimento de caráter separatista que surgiu no ano de 1789, na então capitania de Minas Gerais. Os portugueses dominavam com autoritarismo e cobrança excessiva de impostos. Por isso, a ideia do grupo frente ao movimento era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. No final do século XVIII, o Brasil, que ainda era colônia de Portugal, sofria com os exageros políticos e com as altas taxas de impostos. Era um período de grande extração de ouro, principalmente na capitania de Minas Gerais. Todo o ouro encontrado devia-se pagar a quinta parte, ou seja, 20% de tudo que era extraído ia para as mãos dos portugueses. Aqueles que não pagavam o imposto eram descobertos e sofriam duras punições, podendo até ser transportados à força para a África. Com a grande extração do ouro, o ouro começou a diminuir nas minas. Entretanto, as taxas de impostos não diminuíram. O governo de Portugal criou, então, uma lei chamada derrama. Então, nós vamos entender agora o que foi essa derrama. A lei da derrama decretava que cada região de extração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, cerca de 1.500 quilos, por ano para Portugal. Quando esta meta não era atingida, os soldados da coroa invadiam as casas e tentavam pegar todos os seus pertences, até que esse valor fosse pago, fosse completado. O custo de vida aumentava cada vez mais em toda a região, pois toda a compra de mercadoria ocorria a prazo e com ouro. Desta forma, os que detinham o monopólio do metal ficavam cada vez mais endividados. Com isso, deixaram de fazer pagamentos aos comerciantes, agricultores, traficantes de escravos, que também foram arrastados para essa crise. Todas essas ações provocavam uma alta insatisfação na população, principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas que queriam pagar menos impostos e participar mais ativamente na política do país. Alguns intelectuais, fazendeiros, militares, donos de minas, considerados elite brasileira sob a influência dos ideais de liberdade que viviam do iluminismo europeu, se juntaram para procurar uma resolução definitiva para a situação. Conquistar a independência de Minas Gerais.
Vamos entender um pouco mais sobre essa Conjuração Mineira. Quais foram seus objetivos? Obter a independência de Minas Gerais em relação a Portugal e a implantação de uma república. Acabar com o monopólio de mercado, liberar e favorecer a implantação da manufatura em Minas. Também temos os inconfidentes, líderes da Inconfidência Mineira, que eram liderados pelo Joaquim da Silva Xavier, popularmente conhecido por Tiradentes, também formado por Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e proprietário de Minas, Inácio de Alvarenga e o padre Rolim. Esses são os inconfidentes. Teve outros, mas esses foram que marcaram, né, que deram início a essa inconfidência. Como falamos no início, também vamos entender um pouco sobre a Conjuração Baiana, também chamada de Inconfidência Baiana. Foi um momento de caráter separatista, ocorrido no ano de 1798, na então capitania da Bahia. Este movimento ficou conhecido também como a Revolta dos Alfaiates, pois a grande maioria dos membros que participaram desta revolta, exerciam essa profissão. Diferente da Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789. O movimento baiano possuía um caráter popular, sendo imposto, em sua maioria, por escravos, negros livres, mulatos, brancos, pobres, né, uma classe minoritária, mestiço, que exerciam as mais diferentes profissões, como alfaiates, como sapateiros, pedreiros, entre outras ocupações. Em 1763, a capital do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. Com tal mudança, Salvador, a antiga capital, sofreu com a diminuição dos recursos designados à cidade. Juntamente, o aumento das taxas de impostos e as exigências pioraram radicalmente as condições de vida da população local. Com isso, a população de Salvador começou a sofrer com a falta de certos mantimentos, que, consequentemente, elevaram os preços dos produtos e alimentos fundamentais para a sobrevivência de que estavam disponíveis. A população estava cada vez mais inconformada. Além disso, o povo também não estava satisfeito com o governo de Portugal. E a ideia do Brasil de se tornar independente ganhava cada dia mais força na população. Agora nós vamos ver também os objetivos da Conjuração Baiana. E os principais objetivos da Conjuração eram o fim do pacto colonial com Portugal, tornar o Brasil um país independente, implantação de um regime republicano, liberdade comercial no mercado interno e externo. Outra, liberdade e igualdade entre as pessoas, por isso eram completamente a favor da abolição da escravidão e dos privilégios sociais. O aumento dos salários para os militares. Então, esse aí foi o principal objetivo aonde se deu a Conjuração Baiana. Líderes da Conjuração: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Foram os líderes que marcaram a Conjuração, tendo outros movimentos, tendo outros líderes, né? Mas esses que lideraram e comandaram, mas não foram só eles. Concluímos que entre as diferenças podemos observar a orientação dos movimentos à Inconfidência Mineira. Foi um movimento elitista. Já a Conjuração Baiana tinha como caráter popular. Na Bahia, falava-se em abolição da escravidão, algo que não era cogitado pelos inconfidentes de Minas. Como vamos entender isso? Minas Gerais, eles não queriam essa abolição, porque eles dependiam unicamente dessa mão de obra. E a mão de obra escrava era uma mão de obra muito barata. Então, para isso, eles não queriam essa abolição. Essa abolição,
ela veio dar mais ênfase à Bahia, pois lá muitos escravos já estavam se tornando livres. Então, com isso, eles queriam. A Inconfidência Baiana e a Mineira, ela tem dois aspectos principais, que são a questão a economia, a população está economicamente prejudicada, a política centralizada, né, o monopólio. Então, eles pediam essa importação de produtos, não ficasse só interno, então eles queriam esse ir e vir de mercadorias. Então, a Conjuração Mineira e Baiana tinha os pontos que eles se juntavam, mas também tinham aspectos de grandes diferenças. Com isso, faz com que a nossa, igual podemos ver na figura, aqui a revolta dos conjurados baianos. Então, aqui eles querendo ação, mãos para cima, um grito de liberdade, né? um querer de liberdade. Nós, em Minas, já vivenciamos a liberdade até mesmo na nossa bandeira. E até nos dias atuais continua nós querendo este grito de liberdade, querendo essa voz, né? Então, aqui nós vamos concluir essa aula. Bons estudos. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-GV.